Nesta primeira fase do ciclo Marre, nós estamos a tentar isolar, inteligir as origens da feminilidade. E do ponto de vista individual, as origens da psique feminina, da vida interior, onde predomina o feminino. E a primeira divisão, porque compreender, estudar, inteligir implica dividir. A primeira divisão que se encontra é a divisão, ou se quiserem, a polaridade entre infinito e criação. E o que as cosmologias tradicionais nos dizem é que o infinito se aglutina num ponto a partir do qual a criação começa. E antes de haver criação, existe. Mas não existe. Existe o quê? Existe. Algo existe. Mas não existe de forma a que nós possamos falar disso. Porque não há contraste. Isto é, não temos ainda coisas limitadas que nos permitam falar de coisas ilimitadas. Apenas existe. E essa existência, antes de criação, é absoluta e nós não temos, como se disse, contraste para dizer seja o que for sobre o absoluto. O absoluto põe um problema. Nós não podemos dizer nada sobre ele. E o pouco que podemos dizer sobre coisas absolutas é porque existem coisas não absolutas. Eu posso falar do amor absoluto de Deus porque existe o amor relativo dos homens. Posso falar da infinitude de Deus porque existe o finito do Oceano Atlântico ou o finito do Mediterrâneo. Eu posso falar da infinitude e do absoluto porque existem coisas finitas e não absolutas, relativas. Mas este infinito provavelmente não tem género. Não existe um infinito masculino e um infinito feminino. Porque isso é uma divisão. E no seio do infinito existe a presença absoluta com todos os potenciais. Mas essa presença absoluta com todos os potenciais não tem divisões em si mesma. Há potencial, mas não há divisão. De onde que eu não sinto autorização, um impulso interior para falar do infinito masculino e do infinito feminino. Se é infinito, se é pré-criação, não tem género. Mas no momento em que a história do nosso conhecimento deteta a criação,
nós podemos dizer que há uma polaridade infinito-criação. E eu diria que as funções femininas potenciais no infinito se concentram no ovo da criação. E as funções masculinas potenciais no infinito, infinito que não é masculino nem feminino, mas contém o potencial do masculino e o potencial do feminino, eu diria que em criação, quando há polaridade infinito-criação, as energias masculinas concentram-se no infinito e as energias femininas concentram-se na criação. E é por isso que nós dizemos que masculino tende para transcender a criação, feminino tende para consagrar, isto é imanente à criação. Eu vou repetir. Antes da divisão original, não há género, não há masculino nem feminino, há absoluto e infinito. Quando se detecta criação no seio do infinito, nós observamos um ovo, o ovo cósmico, o ponto original, o ponto de origem, o ponto de onde, se quisermos falar em termos de cosmologia contemporânea, que está sempre sujeito a atualizações, o ponto do Big Bang, antes do Big Bang, e aí existe um ovo que tem todo o potencial. Esse ovo contém todo o potencial. Esse glóbulo, essa esfera que contém todo o potencial, eu diria que ela é a primeira manifestação do feminino, que estava latente e secreto no infinito e que se revela sobre o ovo cósmico com todo o potencial. E as funções masculinas que estavam latentes no infinito, a partir do momento em que há movimento na direção da criação, as funções masculinas concentram-se fora do ovo, cindindo ou fecundando, se quiserem, esse ovo e dando origem ao movimento para fora do ovo que existe no seio do infinito. E esse movimento para fora do ovo que existe no seio do infinito gera a criação. E dentro desse ovo, de onde a criação emerge, nós voltamos a observar a presença de um masculino e de um feminino. Então existem estes dois grandes pares originais. Antes do amanhecer do universo, há infinito e absoluto. Não há géneros. No momento do amanhecer do universo, há uma defração do infinito para a criação. E nesse momento, o feminino, que é latente no infinito, revela-se sob a forma do ovo ou da esfera que contém todos os potenciais. De onde vem o Big Bang. E o masculino latente no infinito, não revelado, organiza-se por polaridade com o ovo, fora do ovo, no infinito, e atua sobre ele. Portanto, eu tenho a noção de que o que quebrou a supersimetria do ovo é um ato masculino do próprio infinito. Ou seja, o ovo cósmico é o ato feminino do infinito, dando origem à criação. E o relâmpago que fecunda e põe em movimento o universo é a manifestação masculina do infinito. E a relação entre a manifestação masculina do infinito, o relâmpago, o fiat, e a manifestação feminina do infinito, o ovo cósmico, são o par original. O pai que fecunda o ovo é o Deus que transcende a criação, Deus ex machina. E a mãe original, que nós temos chamado Lux Eterna,
uma vez recebido o impulso e o fiat do Pai, solta as águas da criação, há uma ruptura das águas, há uma ruptura da placenta onde estão todos os potenciais e o universo nasce. Isto implica que não há uma grande diferença entre a concepção de uma criança no mundo humano e o nascimento do universo no mundo divino. É o mesmo processo. E uma vez o ovo cindindo-se, portanto, o par original é o par Pai infinito, Mãe criação. Este é o par original. Eu vou repetir. O par original é o par Pai no infinito e Mãe aglutinada dentro do ovo na criação. Para a criação. Este é o par original. O segundo par, eu estou a chamar Yin Yang cósmicos. Porque uma vez o ovo cindido, nós observamos que a criação já não é o infinito e a criação, mas a criação contém outra vez masculino e feminino. Portanto, existe um Yin cósmico e um Yang cósmico. E mais abaixo, à medida que a criação arrefece e os mundos começam a solidificar-se, nós observamos que num planeta, existe uma polaridade. Essa polaridade estrutural num planeta justificou que a tradição chinesa chamasse Yin ao conjunto de manifestações do feminino planetário e Yang ao conjunto de manifestações do masculino planetário. Então, recapitulando, o Tao não tem género e está associado ao infinito. Quando o Tao se forma no seio do infinito, é como se no círculo da infinitude e da indeterminação e da indefinição, porque é tudo, e portanto não é nada do que nós conhecemos parcialmente, esse infinito contém todo o potencial, concentra-se, e nesse ponto de concentração no seio do infinito, a energia da Mãe gera o ovo onde todo o potencial está concentrado. E nós vemos um disparo, uma fecundação, um ato criador masculino que desequilibra esse ovo, ou melhor, que cinde esse ovo e põe um movimento universal, põe a criação em movimento, põe o movimento universal, torna-se visível. Nós vemos as coisas em movimento. Antes desse momento de cindir o ovo, não há movimento. E, portanto, nem sequer podemos conhecer porque não há medida. Não podemos conhecer com a razão, com a análise, com medida, porque não há nada para medir. Podemos conhecer com o espírito, mas não podemos conhecer com a razão, porque não há nada para medir antes do primeiro momento. Depois, quando este ovo quebra, dentro do ovo há um par cósmico, o Yin cósmico e o Yang cósmicos. Ainda não falamos de seres humanos, ainda não falamos de psique, ainda não falamos de alma. Este Yin e Yang cósmicos dão origem depois ao Yin e Yang planetários. E o Yin e Yang planetários são concentrados na forma de duas grandes presenças neste planeta. O Rei do Mundo e a Mãe do Mundo. Então, assim como há um rei no infinito e uma rainha senhora da criação, e essa rainha depois dá origem dentro da criação ao Yin e Yang cósmicos, e então temos um rei dentro da criação e uma rainha dentro da criação, já não é a rainha da criação, mas a rainha dentro da criação, há aqui uma diferença. E a seguir, este Yin cósmico, este Yang cósmicos, concentram-se sob a forma de um Logos. E esse Logos tem no seu seio um planeta. E esse Logos tem dois pontos de Logos como ordem e vontade. Ordem e estrutura e energia e criação, criatividade. E este Logos tem dois pontos de aplicação no planeta. O Rei do Mundo concentra
o aspecto masculino do Logos planetário e a Mãe do Mundo concentra o aspecto feminino do Logos planetário. Então, nós temos o andrógeno no infinito que se revela pela polarização infinito-criação. Depois, o ovo da criação cindindo se revela o yin e yang cósmicos. Yin e yang cósmicos que existem em todo o universo. E este yin e yang cósmico concentram-se e, sob a forma de uma superconsciência cósmica, um logos, eles voltam a atuar num planeta com 2 pontos de aplicação. O Rei do Mundo, ligado à ordem de Melquisedeque, e a Mãe do Mundo, ligada à ordem de Ísis. Se quisermos usar termos da antiguidade semi-eternos, porque Ísis e Melquisedeque têm um pé na história, um pé na cultura e realmente têm um pé na eternidade, ou fora da história e da cultura, se quiserem. Então nós temos aqui 3 grandes escalas. A divina, infinito criação, a cósmica, yin e yang, e a planetária, Rei do Mundo, Mãe do Mundo. A divina, infinito concentrando o masculino, criação concentrando o feminino, e portanto a promoção do universo, a evolução do universo implica sempre as relações entre o Pai Infinito e a Mãe Criação. Sempre as relações, sempre uma permanente relação. Por isso é que o universo é fundamentalmente um fenómeno tântrico, porque ele é um fenómeno de 2 polaridades. Um fenómeno da relação, no mínimo, incompreensível. Depois, elétrica, entre 2 polaridades. Então tu tens o Pai Infinito e a Mãe Criação, e a criação revela o infinito, sem o qual o infinito era imanifesto e não servia ao propósito de se doar o mais possível em todas as direções, que é uma vocação do infinito. O infinito tem esta vocação de doar-se totalmente em todas as direções. É uma vocação do infinito. Faz parte do infinito a infinita doação de si mesmo. E esse processo de doar-se permaneceria solipsista, autista, fechado sobre si próprio, se não existisse o ovo da criação feminino que concentra os potenciais do infinito e os revela. E a revelação dos potenciais do infinito é a alegria e o espaço da alegria, portanto, o lugar ao sol, o espaço para ser de cada um de nós. Eu sou, porque o infinito se dividiu em infinito Pai, criação Mãe. Senão eu não era. Eu não podia ser. Eu não tinha categoria para ser. As categorias para que eu existisse não existiam ainda. Portanto, quando o Pai e a Mãe se separam no seio do infinito para a criação, eles estão fazendo isso pela pura alegria de gerar outros que vivam e tenham consciência dos potenciais. E vivam e aprendam e tenham consciência dos potenciais e gradualmente exercitem o direito de conjurar e fazer vir ao de cima certos potenciais e não outros. E o façam com identidade. Parece-me um bom motivo para o infinito separar-se dentro de si próprio em infinito Pai e Mãe universal. Mas a Mãe é a luz eterna que está por trás do ovo cósmico, que está com o ovo cósmico. De onde que este primeiro casal, este casal absoluto, o Pai Infinito e a Mãe Criação, o fazem pelo mesmo motivo que nós fazemos os nossos filhos. Porque queremos outros. E queremos outros que tenham muito a ver connosco e que sejam extensões de nós. E que cresçam e sejam livres. E sejam livres não através do mito da liberdade, que é uma prisão, mas através da libertação espiritual.
Mas para chegar à libertação espiritual tem que se passar pelo mito da liberdade e assim sucessivamente. A liberdade é psicológica, a libertação é espiritual. Esta separação do Pai no infinito, fecundando o ovo da Mãe, que contém todo o potencial, e dando origem ao universo, é a escala divina. Pai, Mãe. Pai, consciência, superconsciência cósmica. Mãe, consciência universal. Pai, superconsciência cósmica, transcendente ao perímetro do universo. Mãe, inteiramente coincidente com o perímetro do universo, ainda que a Mãe também transcende. Mas Mãe, permitindo o universo, permitindo a criação, impregnando totalmente a criação com a sua presença de luz eterna e militando para que a criação revele os seus filhos em liberdade psicológica e depois em libertação espiritual. Mãe. Mãe fornece os suportes e os outros suportes ainda, físicos, emocionais, mentais, para que a identidade nasça, para que as escolhas que conduzem à liberdade nasçam e para que as escolhas que conduzem à liberdade com identidade possam chegar à libertação. Identidade, liberdade, libertação. Mãe. Mãe é a base, são os suportes onde este milagre de ser eu e este milagre de psicologicamente me libertar do ser eu pequeno, do ser eu superficial, seguido do milagre de eu ter identidade, libertar-me do eu pequeno, ligar-me ao eu maior e do eu maior experimentar não a liberdade psicológica, mas a libertação espiritual. Isto é, a libertação do reino da forma, a libertação dos limites da existência. Este é o nível divino. O nível a seguir é quando o ovo cósmico rebenta e nós vemos masculino e feminino dentro da criação. Então já não falamos do masculino infinito e não falamos da mãe, que sendo também infinita, se concentra em torno do ovo cósmico, lux eterna, para a criação. Falamos do yin universal e do yang universal. Falamos do yin cósmico e do yang cósmico. Portanto, há um yin divino e um yang divinos, e depois há um yin cósmico e um yang cósmico, e depois há um yin planetário e um yang planetário. É disto que nós estamos a falar. O yang planetário tem o seu ponto de aplicação. Vamos pôr isto de outra forma. O infinito concentra o seu potencial no ovo cósmico. A diffração do infinito em masculino e femininos divinos gera o universo. As funções masculinas do infinito estão associadas à transcendência. As funções femininas do infinito estão ligadas à imanência. E o universo inteiro respira a espiritualidade, respira a deusa através das superfícies arrefecidas da própria criação. É a adormecida. Mas na matéria, porque ela não está adormecida no plano astral, não está adormecida no plano mental e não está adormecida no plano causal. A deusa está bem acordada e desperta e ágil nesses planos. Mas na matéria profunda, digamos granito e chumbo, a lux eterna encontra-se compactada sob a forma de corpúsculos luminosos e a consciência não vibra muito. A consciência da mãe divina gera os minerais, mas não pode vibrar inteiramente livre através dos minerais porque é matéria sólida. E matéria sólida não é o melhor suporte para a consciência. Aparentemente, os suportes para a consciência têm a ver com o sistema nervoso para cima, não com o sistema nervoso para baixo. Então, a lux eterna gera planetas, mas ela não pode brilhar através da matéria, não num planeta que está ainda em evolução. Mas vai brilhando cada vez mais. Este par divino, Pai infinito, Mãe criação, fecunda um ovo cósmico, o ovo cósmico abre e do ovo cósmico sai. Há um andrógeno dentro do ovo cósmico e ele divide-se em dois dentro da criação.
o Yang cósmico e Yin cósmico. Eu acho que o par Cristo-Sofia estão relacionados com esse nível cósmico. E não apenas divino, mas cósmico. Ou não o primeiro divino, mas o segundo cósmico. E o Yin e Yang cósmicos voltam a surgir dentro de um ovo. E esse ovo já não existe, não é o ovo que dá origem ao universo, mas o ovo de intenção, o ovo da ação divina que dá origem ao planeta. Esse ovo contém toda a verdade, todo o potencial, o ponto possível inicial, o ponto glorioso final da vida de um planeta. E é o que nós chamamos um logos. O logos é o ovo onde o planeta acontece dentro. E esse logos tem um polo norte ligado aos aspectos masculinos do logos planetário e que estão ligados ao rei do mundo. E, muito simplesmente, se quisermos ser claros, o ponto de aplicação da força masculina do logos planetário através do rei do mundo tem sido descrito na tradição oriental e agora ocidental com o nome a cidade inviolável, a cidade impenetrável, a singularidade inexpugnável, a cidade invencível. Então vejam, invencível, inviolável, inexpugnável, incompreensível, transcendente. E o nome que é dado a essa cidade invencível é Shambhala. Então, a energia do Logos divide-se em dois: o Rei do Mundo e a Mãe Divina. E o ponto de aplicação da força decisória do Rei do Mundo, que é ocupado por um Melquisedeque no nosso planeta, um dos muitos Melquisedeques que existem no universo, esse é o Rei do Mundo, ele que recebe o impacto do Logos planetário, que contém o programa Alfa Ômega para todo o planeta, e esse impacto do Logos planetário, que contém o programa Alfa Ômega para todo o planeta, ancora em Shambhala. Shambhala, a cidade inviolável, a cidade inatingível, a cidade insondável, a cidade secreta. E o polo feminino do Logos planetário tem dois pontos de aplicação. Uma grande cidade invisível para os olhos humanos, que é um aglomerado de forças avatáricas conscientes, nos anos peruanos. Esse é o equivalente de Shambhala. Shambhala tem estado fundamentalmente ancorada em Gobi e num vale chamado Taklamakan, no Tibete. E entre o lago Titicaca, na Bolívia, e a floresta da Amazônia peruana, há algures, mas não é nada que vocês encontrem no Google Maps. Existe um grande centro dourado da Mãe Divina, que alguns ambientes chamam Mistitlan, outros ambientes chamam o Eldorado, outros ambientes chamam Paititi, outros ambientes chamam a cidade perdida do Amazonas. É invisível, está no planetérico, está no subnível do planetérico, e é o centro onde a vontade da Mãe e a sabedoria da Mãe se encontram concentrados. Nós podemos dizer que Shambhala tem a vontade do Pai, ancorada no Rei do Mundo, e Mistitlan tem a sabedoria e a candura, mas o poder dourado da Mãe. Mistitlan é bastante Sarasvati, aqui, na Terra. E o outro ponto, onde a energia feminina do Logos planetário ancora, isto são postos da hierarquia. Da mesma forma que as nossas glândulas são tronos que a alma utiliza para organizar a vida bioquímica, da mesma forma que as glândulas são tronos que a alma utiliza para organizar a vida bioquímica, a mãe utiliza a sua energia em Mistitlan e ancora
a sua energia no trono da Mãe do Mundo, especificamente, que é uma singularidade, uma câmara secreta na Terra. Há 3 grandes singularidades na Terra, são 3 câmaras. Shah está ligado a Shambhala e está ligado ao Rei do Mundo. Pax está ligado à energia crística e ao Sol. Mas é uma câmara na Terra, Pax. E Mah está ligado à Mãe do Mundo. E a câmara da Mãe do Mundo, Mah. E quando nós dizemos câmara, queremos dizer 3 coisas. Singular, não há 2 câmaras iguais. Não há 2 Shah, há uma. Não há 2 Pax, há uma. Não há 2 Mah, há uma. E no fundo isto forma uma trindade. Shah, pai. Pax, filho, filha. Mah, mãe. Estas câmaras são singulares e acontece algo ali que não acontece em mais nenhum outro ponto do planeta. As câmaras existem nos planos internos, subtis da Terra, e acontece dentro dessa câmara, que são perímetros, têm volume, não são abstrações. Dentro dessas câmaras acontece uma operação única no planeta. Isto é, em Shah, a câmara do Rei do Mundo, em Shambhala, Shah, que é a câmara de primeiro raio, acontece uma operação que nós não sabemos qual é, mas que tem sido traduzida como a revelação do propósito. Não é o plano, é o propósito. A revelação do propósito de Deus para a Terra é um batismo non-stop, 24 horas por dia, sei que existem horas e dia, 24 horas por dia, desce na câmara de Shah o propósito do Pai para o planeta. E esse propósito do Pai para o planeta é corporificado em Melquisedeque, o Rei do Mundo. Fixem isto, porque isto é muito importante. Isto é a pineal da Terra. Shah é a pineal do planeta Terra. Da mesma forma, existe uma câmara chamada Pax, que tem uma correspondente no Sol. E é a câmara onde o propósito do Pai é transformado num plano sábio. E esse é o trabalho do Cristo. O Cristo planetário é um posto. Vários seres já se sentaram no posto do Cristo planetário. Eu posso dizer que neste momento o ser que se senta no posto do Cristo planetário, não do Rei do Mundo, do Cristo planetário, é o ser que nós conhecemos como Francisco de Assis. Ou, se quiserem, Kutumi. Ou, se preferirem, Platão. Platão, Kutumi, Francisco de Assis são o mesmo ser. Este é o ser que, nesta fase do desenvolvimento do planeta, nesta etapa, se senta no trono, se quiserem, no posto de Cristo planetário, ou, se quiserem ainda, instrutor do mundo. Isto nós sabemos. E existe uma outra câmara, Mah, onde a Mãe do Mundo, que é um posto, que é ocupado por vários seres de linhagem feminina, a Mãe do Mundo ancora a sua energia e, se o propósito é o trabalho do Rei do Mundo e se o plano é o trabalho do Filho, isto é, Filho-Filha, Cristo-Sofia, o Cristo planetário no nosso planeta neste momento é Francisco, e se o trabalho se estes são os trabalhos da Câmara Shah e da Câmara Pax, o trabalho da Mãe do Mundo, Mah, é libertar a potência. É libertar o poder. Então vocês têm aqui 3 P's na vertical. Propósito, o Rei do Mundo. Plano, o Cristo planetário. Potência, a Mãe do Mundo. Shakti planetária, ou Kundalini planetário. Aí, no trono da Mãe do Mundo, é feito um trabalho único de libertação do Kundalini planetário. Aqui, em Pax, é feito um trabalho único de transformação do propósito do Pai num plano. Um plano significa estratégia, ao longo das décadas. Um plano. E aqui acontece o propósito. Propósito, plano e poder são 3 singularidades. Não existem 2 propósitos, não existem 2 planos e não existem 2 poderes neste planeta. Existe um propósito que ancora em Shambhala, na câmara Shah,
onde o Senhor do mundo tem o seu posto. Existe um plano da hierarquia que é organizado em torno do Cristo planetário, segundo raio, onde, na Câmara Pax, onde o Cristo planetário, neste caso Francisco, tem o seu posto. E existe um poder, que é o poder inerente da Mãe Divina, da lux eterna na matéria, Kundalini planetário, não é uma brincadeira, é um poder avassalador, e esse poder é libertado gradualmente do trono da Mãe do Mundo, a que eu chamo Mah, e que se encontra associado às coordenadas do centro da Terra, do núcleo central da Terra. Portanto, eu diria que no centro... eu já disse, porque isto foi escrito em 2005, 2006, no livro Terra Última. Existe este cristal, onde a Mãe do Mundo, ao mesmo tempo, liberta a potência da matéria e, ao mesmo tempo, liberta a consciência dos seres humanos da própria matéria. São duas coisas que são feitas. A libertação da consciência em relação à matéria, através do refinamento extremo do sistema nervoso, dos chakras e dos corpos subtis, através do refinamento extremo do sistema nervoso, dos chakras e dos corpos subtis. Isso liberta a consciência da matéria e, ao mesmo tempo, a Mãe do Mundo liberta a potência da matéria de forma a que a própria matéria planetária se vá sutilizando subliminarmente. O que significa que o grau de compactação do planeta Terra hoje é mais leve e menos concreto do que o grau de compactação do planeta há 1000 anos, ou 5000 anos, ou 10.000 anos atrás. De facto, o planeta está a perder peso. Está a perder, não é peso no sentido quantitativo, mas a agregação molecular excessiva que cria uma solidez sufocante está a ser gradualmente transformada em dispersão subliminar da matéria, que permite a libertação da Shakti cósmica, a libertação da lux eterna e a libertação da consciência da Mãe, até mesmo através da matéria. E através da matéria significa através dos elementos, quer dizer, átomos e moléculas, depois através dos elementos, e depois através do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Este é o trabalho da Mãe. Libertar a matéria da sua compressão e da sua concreção e libertar a consciência da prisão em relação à própria matéria. 3 câmaras. Shah, a Câmara do Rei do Mundo. Pax, a Câmara do Instrutor do Mundo, ou Cristo planetário. E Mah, a Câmara da Mãe do Mundo, aquela que controla a compactação da matéria. E controla muitas outras coisas. Esta senhora da criação, eu associaria a Sarasvati, como dissemos no último encontro, e a sua vibração é imperial. Eu gostaria que nós guardássemos a noção de imperial sem cargas políticas. Eu não estou a falar de imperialismo, estou a falar de império. E não estou a falar de imperialismo, estou a falar de imperatriz. É possível haver imperatriz sem imperialismo? É. Basta haver império. E há uma diferença entre império e imperialismo. Mas aqui a questão não se põe, porque é tudo. Então, o que está dentro do domínio da criação, o que está dentro do domínio da mãe divina, é tudo. E é por isso que nós podemos calmamente utilizar o termo imperial. A Mãe Divina, na sua mais alta frequência, ela é imperial. Ela é a senhora do ovo cósmico e é a senhora da criação. Mais abaixo, nós temos estas consciências galácticas femininas que estão associadas a Lakshmi e que são as manifestadoras da ordem e da beleza. E são as que recolhem o produto da evolução cósmica. E essas são deusas de quadrante. Não é a Mãe Divina infinita, mas são deusas de quadrante. Vários quadrantes galácticos têm as suas deusas de quadrante. Depois, mais abaixo, a nível do planeta, ou dos planetas habitados, existe o trono da Mãe Divina, que é onde a energia da Mãe Divina, o trono da Mãe do Mundo, que é onde a energia da Mãe Divina e a energia das filhas cósmicas se concentram para fins da evolução de um planeta. E se Sarasvati, a Mãe Divina Imperial,
Lakshmi, que está associada às deusas de quadrante, é beleza, ordem, harmonia, simetria, elegância e sabedoria. Parvati, que está associada ao planeta, como nós dissemos no último encontro, contém o máximo de diferenciações da deusa. Quer dizer, nós no último dia falámos de várias dessas diferenciações. De Kali, Durga, Shandi, Mataji, Maheshwari. Kali, Mataji, Maheshwari são termos orientais para diferenciações do trabalho, da tarefa da Mãe do Mundo. Sarasvati, a deusa divina, a Mãe divina. Lakshmi, a Mãe cósmica. As Mães cósmicas. Parvati, Maheshwari, a Mãe planetária. Sarasvati, a Mãe divina, imperial. Lakshmi, as Mães de quadrante, as Mães cósmicas. Beleza, harmonia, cosmos. Beleza, harmonia, equilíbrio. Sabedoria. Parvati, as Mães planetárias, o trono da Mãe do Mundo na Terra. Agilidade, inteligência, fecundidade, abundância, todas as qualidades, felicidade, amor, devoção, abundância, tudo isto está ligado a Parvati. Então, de certa forma, assim como há uma trindade masculina, como nós dissemos, utilizando os termos orientais Brahma, Vishnu, Shiva, depois vocês têm esta trindade feminina, Sarasvati, esposa de Brahma, Lakshmi, esposa de Vishnu, Parvati, esposa de Shiva. Se nós compreendermos isto, se nós compreendermos que a grande deusa tem dentro de si deusas mais pequenas e as deusas mais pequenas têm dentro de si as deusas ainda mais pequenas, o que não é estranho à ideia russa de fazer avózinhas dentro de outras avózinhas, dentro de outras avózinhas, dentro de outras avózinhas, as matrioscas russas, matroska russas. Não é a mesma ideia. Agora, as qualidades da Mãe Divina são, e elas vêm-se repetindo até ao nível do planeta. As qualidades da Mãe Divina são espaço, energia, evolução e forma. As qualidades das Mães Cósmicas são todos estes, aos quais, portanto, a Mãe Divina gera o espaço, gera a energia, faz avançar a evolução e gera a forma. Todas as formas têm o cunho identitário, secreto da Mãe Divina. A forma de uma concha, a forma de uma rosa, a forma de uma montanha, a forma de uma pessoa, tudo isto tem o cunho identitário da Mãe Divina. A Mãe Divina gera forma. Em função de modelos que estão ligados ao Pai, mas gera a forma. E as mães de quadrante, as mães cósmicas, não a Mãe Divina, que é uma só, mas as mães de quadrante, as mães cósmicas, que são muitas, preenchem o espaço, promovem e dinamizam a energia cósmica, pressionam o universo na direção da evolução, isto é, na direção de complexidades cada vez mais criativas que conduzem a sínteses, e geram formas de quadrante, formas locais. E mais abaixo, a Mãe do Mundo preenche o espaço do planeta, dinamiza a energia planetária, estimula a energia planetária, estimula o Kundalini da Terra, que por sua vez se reflete no Kundalini de todas as espécies, estimula a evolução planetária das espécies, estimula a evolução da mente, estimula a evolução do que é considerado correto em cada sociedade, portanto a evolução ética, a evolução dos sentimentos e das emoções, e ainda estimula e revela
os planos de Deus para a Terra sob a forma de formas. Formas físicas, no caso do reino animal, vegetal, mineral, formas astrais, formas psíquicas, formas mentais, ideias. Mesmo as ideias são formas. Todas as ideias são formas. E este é o universo da Mãe do Mundo. Além de que ela controla o peso molecular e o grau de densidade da matéria. De sítio para sítio, de lugar para lugar. De pessoa para pessoa. O espaço é traduzido no comportamento da psique feminina pelo amor a duas realidades que devem ser associadas à psique feminina ou ao polo feminino da criação. E essas qualidades que estão associadas ao espaço. Essas qualidades são silêncio e contemplação. Eu penso que não é difícil dizer que a contemplação é feminina, onde a ação é masculina. Ou, se quiserem, a contemplação é yin, onde a ação é yang. Eu não estou a dizer que as mulheres contemplam e os homens agem. Estou a dizer que quando um homem contempla, ele está a permitir que aspectos da psique feminina venham ao de cima. Quando uma mulher age intensamente, tendo objetivos bem definidos, eu diria que ela está a permitir que aspectos da psique masculina nela venham ao de cima. Nós temos as duas psiques, uma está dinamizada e otimizada e outra está recolhida e latente. Normalmente os homens têm a psique masculina otimizada e dinamizada e a psique feminina dentro deles, a contraparte feminina está latente à espera. Com as mulheres passa-se o contrário. Elas têm a psique feminina dinamizada e a psique masculina, ou a contraparte masculina da sua psique, está latente. Jung chamava a contraparte na mulher ânimos e a contraparte no homem ânima. Dinamizado num homem ânimos, latente e oculto, à espera de ser reconhecido, ânima. Dinamizado numa mulher ânima e latente, à espera de ser reconhecido e honrado, o ânimos. Quando o mistério do espaço no planeta, portanto, eu neste momento já não estou a falar da mãe divina nem da mãe cósmica, ou das mães cósmicas. Há uma mãe divina, muitas mães cósmicas. Não, eu estou a falar agora da mãe do mundo, planeta Terra, para chegarmos gradualmente à psique feminina nos próximos encontros. Uma qualidade da mãe do mundo é a saturação do espaço com inteligência cósmica. Isto significa que o espaço à volta da Terra, que é um volume, o espaço à volta da Terra, que está contido dentro da atmosfera, ou melhor, a atmosfera da Terra determina mais ou menos o volume espacial em que o logos planetário da Terra é diretamente ativo sobre o planeta. Este espaço à volta da Terra, o trabalho da Mãe do Mundo implica saturar este espaço com a inteligência do futuro. Isto implica que no espaço estão os códigos do desenvolvimento mental da humanidade para o futuro. Eu acredito que alguns ambientes chamam isto noosfera. E se vocês tiverem paciência, procurem. Noosfera, com 2 Os. Uma esfera composta de nada que venha da tabela periódica. Não, a esfera é feita de algo, éter. Está carregada de éter. Ou, se quiserem, a caixa. Mas não vem na tabela periódica, é outra coisa. Então, o espaço em torno da Terra está saturado de éter, qualificado pela Mãe do Mundo, pela nossa Mãe do Mundo. E esse éter qualificado pela nossa Mãe do Mundo, esse éter, contém todo o potencial mental da humanidade no futuro. Quer dizer, ainda nós não tínhamos descoberto a roda. Vamos lá à primeira invenção, a primeira descoberta, o fogo. Talvez nós ainda não tínhamos encontrado forma de dominar o fogo. A forma de dominar o fogo já estava inscrita no espaço à nossa volta. Nós não tínhamos ainda inventado a roda e o potencial da invenção da roda, a inteligência necessária já estava saturada no espaço.
E todas as invenções tecnológicas e todos os desenvolvimentos mentais, principalmente mentais, da humanidade, e as invenções sociais, como, por exemplo, governo, cidade-estado, democracias, repúblicas, as instituições, como as universidades, os hospitais e os governos e os ministérios, tudo isto que é a organização inteligente do mundo, já existia no espaço como potencial. Assim como as artes, as ciências e uma série de outras atividades humanas já existem no espaço à nossa volta como potencial. Então, o que é a noosfera? A noosfera é tudo o que o homem pode vir a fazer e conhecer, descobrir e inventar no planeta Terra que ainda não fez. É o futuro da consciência coletiva terrestre. É o futuro da mente terrestre. O espaço à volta da Terra está saturado de informação mental superior do futuro. E, portanto, quando dizemos contemplação e silêncio, a contemplação e o silêncio é a técnica humana de registar a informação no espaço, de captar a informação no éter. Não é falando que se capta, não é preenchendo o espaço com o nosso discurso que se capta a informação que está no espaço. É aprendendo a ser passivo, receptivo, intuitivo e deixar gradualmente que a informação mental do futuro que está no espaço à volta da Terra impressione e reorganize a nossa consciência e se vá fixando sob a forma de pacotes de informação na nossa mente e na nossa estrutura cerebral neural. O que é incrível, porque contemplar, afinal, é fazer download de informação cósmica. Então, em relação ao espaço da Terra, ele é o útero da Mãe do Mundo. E a Terra existe dentro do útero da Mãe do Mundo. A Terra existe dentro do coração da Mãe do Mundo. Não fora. Dentro do coração da Mãe do Mundo. O que significa que uma guerra está a acontecer dentro do coração da Mãe do Mundo. E uma discussão acontece dentro do coração da Mãe do Mundo. E um tratado de paz acontece dentro do coração da Mãe do Mundo. A nossa existência tridimensional acontece no espaço. E o espaço é o coração da Mãe do Mundo, o espaço terrestre. E o espaço terrestre, porque está dentro do perímetro do Logos, do anel não passa, o espaço terrestre está saturado da intenção criadora para a mente humana, que é trabalho da Mãe Divina. Portanto, as ciências evoluem através de hipótese de experimentação-conclusão, mas sempre que há a parte teórica e intuitiva da ciência, que consiste em inventar hipóteses para o que estamos a observar, e modelos que expliquem a totalidade do que estamos a observar com o máximo de elegância possível, com o máximo de simplicidade possível. Ciência é basicamente simplicidade que explica. Se nós tivermos essa simplicidade que explica, basicamente o que os cientistas fizeram foi captar teorias, hipóteses do espaço e das várias captadas, uma delas é verdadeira. E quem diz a evolução da ciência através da elaboração de teorias, diz a evolução da arte através da elaboração do desenvolvimento de discursos estéticos e diz a evolução do governo através da capacidade de criar órgãos governamentais mais justos que deem mais oportunidades a todos à partida. Justos com igual oportunidade à partida. E, portanto, a evolução da matéria, a evolução dos sentimentos, a evolução das ciências, a evolução do conhecimento e a evolução da política são a precipitação progressiva no mundo humano de grandes verdades que a Mãe do Mundo guarda no espaço. Grandes verdades que a Mãe do Mundo guarda no espaço. Silêncio e contemplação são a técnica humana de captar informação espiritual da Mãe do Mundo no espaço. Energia. A Mãe do Mundo trabalha com os 7 raios. Trabalha com energia. E há 2 realidades com a energia. Uma é que quando há energia, há intensidade. A outra é quando há energia, há movimento. E a outra é quando há energia, há resultados. Então, há intensidade, há movimento e há resultados. Terceiro raio. A Mãe lida com esta energia de terceiro raio que impulsiona todos os seres humanos à ação.
ela é a senhora da intensidade, ela é a senhora da energia. Então, esta intensidade vocês podem encontrar, não sei, numa performance de uma cantora de ópera, como podem encontrar na performance de um desportista, como podem encontrar no discurso do Martin Luther King, que é intenso, como podem encontrar, sei lá, em heavy metal, que também é intenso. A energia da Mãe Divina, da Mãe do Mundo, atua sobre toda a cultura humana, garantindo intensidade, movimento e resultados. Eu não estou a dizer boa intensidade, bom movimento e bons resultados, porque isso depende dos seres humanos, o que eles fazem com a energia da Mãe do Mundo. Mas estou a dizer intensidade, movimento e resultados. Outro aspecto é a evolução. A Mãe do Mundo está completamente embrenhada e envolvida no processo de evolução do planeta. As espécies que vão ficando para trás. As novas espécies. A seleção das espécies é, obviamente, a Mãe do Mundo impelindo as espécies e os espécimens para a frente, sob a forma do Kundalini planetário. Por isso os animais têm que se movimentar em frente. E movimentar em frente significa encontrar melhores soluções bioquímicas e orgânicas para a existência. E as espécies, este impulso do Kundalini através das espécies bate contra o meio ambiente, bate contra os limites do meio ambiente, que também são regidos pela Mãe do Mundo, através das leis naturais. E o choque entre o impulso das espécies com o meio ambiente dá aquilo que Darwin foi isolando como... Foi diferenciando, foi isolando como a tese principal dele, a seleção das espécies, a evolução das espécies, Darwin. Mas isso é apenas um dos aspectos da evolução que a Mãe Divina impõe sobre o planeta. Depois ela está preocupada com aperfeiçoamento, refinamento, complexidade e simplificação. Vejam bem, a Mãe do Mundo gera a noosfera, onde está o futuro das mentalidades, das ideias e das descobertas científicas e das artes. Quer dizer, o futuro da cultura humana está lá, na esfera, na noosfera em torno da Terra. A Mãe do Mundo liberta energia Kundalini planetária. E essa energia impõe três coisas: intensidade, movimento e resultados. E a Mãe Divina está ligada à evolução, o que significa que ela não só obriga as espécies a chocar contra o meio ambiente, a partir do qual começam a surgir, mecanicamente quase, e é por isso que Darwin não é muito poético, porque há algo mecânico no discurso de Darwin e no que ele foi descobrindo. Mas é isso que está por trás da seleção das espécies. Só que a seleção das espécies é um décimo, um vigésimo do trabalho da Mãe do Mundo, porque a Mãe do Mundo também trabalha o aperfeiçoamento das coisas, o refinamento das coisas, a complexidade na direção correta, muito importante, a complexidade na direção correta, que dá a emergência. Emergência, não sei, um formigueiro é complexo, uma colmeia de abelhas é complexa, uma alcateia tem políticas complexas, grupos humanos são complexos. Toda esta complexidade e a emergência, que são as entidades únicas que surgem da complexidade, mas mais ainda, além da emergência e das entidades únicas que surgem da complexidade, e eu insisto, um formigueiro é uma entidade única que surge é uma emergência, que surge da soma de funcionamentos mais simples. Mas depois da complexidade, a Mãe do Mundo aponta tudo o que pôs em movimento na direção da síntese. E essa síntese depois tem a ver com as energias crísticas superiores. Então, a Mãe do Mundo impõe conhecimento avançadíssimo, não verbal, no espaço. A Mãe do Mundo satura com a sua consciência o espaço terrestre. E só é contactável, eu não quero dizer só é contactável, mas a forma tradicional de contacto com a sabedoria do futuro é através do silêncio e da contemplação. A Mãe do Mundo põe em movimento e energia. Intensidade, movimento, resultados. A Mãe do Mundo marca o compasso da evolução, o que significa aperfeiçoamento, refinamento, complexidade, conduzindo a síntese. E a Mãe do Mundo gera formas e depois dissolve formas. Quando ela gera formas, nós diríamos que ela está a operar ao longo da Demeter, da Mãe mesmo, propriamente. Ela está a operar ao longo de divisões de Parvati, como, por exemplo, Chandi, Maheswari,
Até a beleza, portanto, a forma. Quando vocês veem beleza, é a mãe do mundo gerando formas em conexão com Sofia, Parvati. Perdão, Sofia, Lakshmi, à escala cósmica. E estas formas é suposto revelarem o que é a mãe do mundo para nós. As flores devem nos dizer quem ela é. Os perfumes das flores devem nos dizer quem ela é. As formas das montanhas, as formas das plantas, as formas dos animais, a forma, o design da natureza, o design da vida orgânica. A mãe do mundo é a grande designer. Ela é a que preenche o espaço com o conhecimento do futuro, ela é a que liberta a energia para o movimento para o futuro, liberta a energia para a intensidade, para o movimento, para os resultados. Ela é aquela que é a senhora da evolução, porque não é só movimento, é movimento para a frente. E, portanto, aí ela tem que refinar, aperfeiçoar, libertar, sintetizar. E, finalmente, ela é a escultora, ela é a designer de Deus. A mãe do mundo é a designer de Deus. Ela desenvolve formas. Formas que, se nós olharmos bem, são fascinantes. Quer dizer, uma pantera negra é uma forma fascinante. Uma chita é uma forma fascinante. Um narval é uma forma fascinante. Um golfinho é uma forma fascinante. As pedras preciosas são fascinantes. Fascinante forma. E, obviamente, que estas 4 competências, e há mais competências da mãe do mundo, se refletem e procuram realizar-se através da psique feminina. Quer dizer, a psique feminina é uma forma da mãe do mundo se realizar no reino humano. Sentem porque é que é interessante ir descendo mãe divina, mães cósmicas, mães do mundo. E as mães do mundo, cada uma tem o seu planeta com um trono. E elas impulsionam. É uma consciência feminina, divina, na Terra, que preenche o espaço, liberta a energia, impõe o ritmo evolutivo e faz o design das formas. E mais ainda. E, portanto, ela cria os estados mentais do futuro, ela liberta a energia que nos faz ser capazes de chegar a esses estados mentais e conscienciais do futuro, ela garante a evolução, isto é, que o movimento de libertação da energia não gere-se por causa do poder, porque a energia gera poder e o poder gera fixação. E, portanto, ela liberta a energia, essa energia, uma vez libertada, impacta nos seres humanos e é na direção da evolução, aperfeiçoamento, refinamento, complexidade e síntese. E, finalmente, ela é designer, ela é a senhora da forma, Maya. Ela é Maya, a senhora da forma. Então, isto leva-nos aonde? É que todas estas qualidades da mãe do mundo, que tem tarefas secretas e tarefas reveladas. Estas são reveladas. Ela é a senhora do espaço, senhora da energia, senhora da evolução, senhora da forma. Estas são as reveladas. Há tarefas não reveladas. A mãe do mundo procura realizar-se através da psique feminina. Homens e mulheres têm acesso à psique feminina. Aparentemente, as mulheres têm um acesso consciente e mais rápido à psique feminina. E o logos planetário, projetando o seu aspecto masculino no rei do mundo, procura realizar-se através da psique masculina. E, portanto, procura realizar-se através das linhas especificamente masculinas de desenvolvimento psicológico. E se a mãe do mundo procura realizar-se através da psique feminina, eu diria que nós precisamos de um femininismo, mas um femininismo que não procure colocar a mulher no sítio do homem, mas procure deslocar a sociedade de forma a que a sociedade valorize a mulher, que é diferente de colocar a mulher no sítio do homem. Isto é, nós se simplesmente digamos que há uma desigualdade entre homens e mulheres no nosso planeta. E, obviamente, que há uma desigualdade entre homens e mulheres no nosso planeta. Eu só não sei se ela é uma invenção masculina. E, portanto, se o patriarcado é uma invenção masculina, eu insisto, não há nenhuma garantia que o patriarcado seja uma conspiração masculina. Pode perfeitamente ser um fenómeno que vem da natureza, ou pode ser um ângulo cego que nós não conseguimos iluminar ainda. E eu digo isto porque tanto homens como mulheres são vítimas do patriarcado. E eu vou insistir nisto. A força patriarcal tirânica
que até pode ser estranha à Terra, pode nem sequer ter surgido na Terra. Esta força patriarcal tirânica que nós vemos, ela degrada a mulher e em muitas direções, e ela degrada o homem. E se a mulher é usada como objeto em muitas circunstâncias, e desde a violência doméstica, em que a mulher é transformada em objeto, até à indústria do sexo, em que a mulher é transformada em objeto, quando as coisas não são voluntárias ou são pagas. Esta mulher objeto é um fruto do patriarcado, eu acho, das grandes forças patriarcais da Terra. Mas a morte de centenas e centenas de rapazes no campo de batalha e de homens no campo de batalha é o mesmo patriarcado, fazendo exatamente a mesma coisa, degradando os seres humanos no campo de batalha. Desta vez são masculinos. E se nós, obviamente, tu não queres substituir patriarcado com matriarcado, porque continuam a ser. Eu acho que não há nenhuma diferença entre patriarcado e matriarcado se ambos não forem iluminados. Quer dizer, não há nenhuma garantia que, ao tirarmos o patriarcado do poder, se colocarmos lá um matriarcado, que este matriarcado seja mais iluminado do que este matriarcado seja mais iluminado do que o patriarcado. O que eu acho, a minha impressão, é que nós vamos substituir um tipo de problemas por outro tipo de problemas. Mudamos de família, de problemas, mas os problemas continuam. E, portanto, se nós precisamos de um femininismo, e eu acho que precisamos de um femininismo, não é o femininismo que tenta colocar as mulheres no mesmo lugar dos homens, sem mudar a sociedade. Porque se nós deixarmos a sociedade exatamente na mesma, como ela tem estado, eu refiro-me às massas, não me refiro às elites, refiro-me às massas, não me refiro às elites. Se nós deixarmos a sociedade na mesma, e se quisermos dar igualdade ao homem e à mulher na sociedade como ela está, os lugares de poder, e aquilo que se considera poder, tem sido fundamentalmente masculino. Portanto, dar igualdade ao homem e à mulher significa dar o mesmo às mulheres que os homens. O que significa, basicamente, que se elas tiverem performances comparáveis às dos homens, e têm, devem-se ter o mesmo ordenado, as mesmas horas de descanso e os mesmos deveres e direitos dos homens. Perfeito. Só que eu não sei se estes homens, que muitas feministas querem fazer, que procuram que a mulher se equivala, que a mulher tenha os mesmos... Eu não sei se estes homens não estão doentes. E, portanto, se eu vou pôr as mulheres no mesmo nível deles, eu posso estar simplesmente a pegar na doença masculina e injetá-la no feminino. Nós não queremos isto. Não é uma boa ideia. Então, a mim parece-me que a impressão que existe é de que nós precisamos não de um femininismo que leve a mulher para o sítio do homem, e se o sítio do homem já não está bom, a mulher fica igualmente mal, mas um feminismo que mude as prioridades de uma sociedade. E um feminismo que mude a compreensão de quão abrangente uma sociedade deve ser, que estimula a abrangência de uma sociedade. O que significa que nós precisamos de um feminismo que vá na direção oposta à engenharia social, que tem fórmulas ideológicas para tudo. Precisamos de um feminismo, e precisamos mesmo de um femininismo que ensine a sociedade a reconhecer poder e valor nas coisas que são especificamente femininas. Em vez de um feminismo que tenta promover as mulheres ao mesmo nível das coisas que são especificamente masculinas. O que pode ser muito bom para criar super empresárias, mas não é necessariamente bom para a mulher. Para a mulher no sentido espiritual, cósmico e cultural. Nós precisamos de um feminismo que ajude a sociedade a valorizar o que é especificamente feminino. O que significa que nós precisamos de uma sociedade que dê importância ao espaço. E então, aquelas que compreendem o espaço, aquelas que sabem da contemplação, aquelas que sabem do poder do silêncio e da compreensão para que a psique humana se impregne de sabedoria e de conhecimento cósmico, essas que sabem isso possam ser valorizadas porque sabem isso.
Em vez de dizermos que precisamos de homens capazes de fazer coisas, muitas coisas, altamente produtivos, que ganham um determinado vencimento por mês, e precisamos, por uma questão de igualdade, levar as mulheres para o mesmo sítio desses homens, ganhando o mesmo dinheiro por mês, para fazer as mesmas coisas. É válido, mas se nós não sabemos se estes homens estão bem, provavelmente estaremos a levar as mulheres para um sítio que ele próprio é desequilibrado. E o que nós precisamos é de uma sociedade que diga assim: estas coisas masculinas são valorizadas, mas estas coisas femininas também precisam de ser valorizadas. Então, os mistérios do espaço, os mistérios da energia, os mistérios do aperfeiçoamento, do refinamento e da complexidade, os mistérios do perdão, da compaixão e da cura, e os mistérios da forma, das artes e dos conhecimentos ligados à forma em geral, que são, isto são áreas especificamente femininas: espaço, energia, evolução, forma, cura. Nós precisamos de uma sociedade que pague para que estas coisas sejam consideradas tão importantes quanto motores, carris, transportes, intelecto, conceitos, instituições, capacidade de decisão, capacidade de escolha, clareza mental, clareza racional, que são qualidades masculinas. Estas já foram valorizadas. Provavelmente, graças às qualidades masculinas, nós ainda estamos todos vivos. Mas um feminismo para os próximos 100 anos não é um feminismo que transforma mulheres em homens e pede os mesmos direitos. É um feminismo que transforma sociedades polarizadas no masculino em sociedades igualmente polarizadas no feminino, em que o valor, o dinheiro, os símbolos de valor, o prestígio, o status, que são moedas sociais. Dinheiro é uma moeda social, não é? O status é uma moeda social, o prestígio é uma moeda social, em que estas moedas sociais, estes valores sociais, possam ser atribuídos a funcionamentos especificamente femininos. Porque quando nós dizemos que o silêncio, o espaço e a contemplação são poderes femininos, nós não queremos dizer que eles são passividades femininas, que são passividades da mulher, que a mulher em silêncio, ou a mulher que emana no espaço, ou a mulher que irradia no espaço, ou a mulher que liberta mais sabedoria que conhecimento conceptual, é a mulher que liberta mais sabedoria que conhecimento conceptual, nós não estamos a dizer que isto é passivo. Isto é altamente ativo. Quer dizer, a mulher quieta, em silêncio, que fala sabedoria, é ativa. E é esta que precisa ser tão valorizada quanto o homem que age, remove obstáculos e conquista objetivos anteriormente planeados, agendados, que são qualidades masculinas. Portanto, nós não precisamos de mais homens vindos do mundo das mulheres, e não precisamos de mais mulheres vindas do mundo dos homens. Nós precisamos é de uma sociedade que, por causa da potência da mãe do mundo, vá aprendendo a valorizar o modo especificamente feminino de ser, de vibrar e de existir. Obviamente que, à medida que uma sociedade valoriza a mulher no que ela tem de mulher e aprende a valorizar as qualidades femininas da criação e das criaturas, portanto, da natureza, do divino e do homem, aprende a valorizar essas qualidades, então automaticamente a distribuição da riqueza, a distribuição das oportunidades, a distribuição, a equivalência do respeito e da dignidade são imediatamente estabelecidos, porque se a função feminina masculina do universo é isto, isto e isto, então a função feminina é isto, isto e isto. Nós precisamos é de uma sociedade que abranja as duas e não de uma sociedade que arrasta as mulheres para os lugares de poder dos homens, onde elas invariavelmente vão ser infelizes como mulheres. Muito obrigado.